Graça e paz, meus irmãos. Sempre uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E tivemos vários irmãos e irmãs ministrando aqui a palavra do Senhor. E é sempre uma alegria, uma grande bênção podermos compartilhar a palavra do Senhor. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A história nos diz que havia uma frase escrita no oráculo de Delfos, na mitologia grega, que dizia: conheça-te a ti mesmo. Depois, esta frase ela foi incorporada à filosofia socrática e ganhou uma amplitude dentro da filosofia socrática. Quando diz conheça-te a ti mesmo, é o autoconhecimento e ao mesmo tempo a procura do conhecimento das coisas do mundo de um modo geral. Existem alguns tipos de conhecimento ou alguns métodos de conhecimento. Podemos conhecer através do método científico, que são informações comprovadas pelos testes da ciência. Podemos ter um conhecimento chamado de filosófico, são aquele conhecimento que vem da capacidade humana de refletir a respeito da sua própria vida, da existência humana e assim por diante. Também é possível o conhecimento teológico, que diz respeito ao conhecimento das religiões ou da religiosidade humana. E também há um conhecimento que é chamado de conhecimento tácito, que é aquele conhecimento adquirido através das experiências pessoais do homem. Esses tipos de conhecimento que são possíveis, nós podemos, de alguma maneira, aplicá-lo àquilo que diz respeito à palavra de Deus. O texto do profeta Oséias fala que é necessário que o povo de Deus conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Por que ele diz isto? E baseado neste texto, eu quero, nesta meditação, falar um pouco a respeito do conhecimento que temos para o conhecimento que queremos. Existe, por parte do ser humano, esta necessidade de conhecer a si mesmo, e por parte daqueles que conhecem e servem a Deus, a necessidade de conhecermos melhor ao Senhor. Então, o texto de Oséias, ele vai nos propor dois pensamentos. Primeiro, o conhecimento é uma necessidade humana. Todos nós precisamos de conhecimento. Para todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos de conhecimento. Profissionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Então, o conhecimento é uma necessidade. Veja, o próprio profeta Oséias, no capítulo 4, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o próprio Deus, falando por intermédio do profeta Oséias, ele diz que o povo dele, o povo de Deus, estava perecendo por falta de conhecimento. Não conhecer a Deus, não saber qual é a sua vontade, não entendermos a sua palavra, vai
gerar a própria morte. Então, quando o profeta diz que o povo perece por falta de conhecimento, ele está falando a respeito de uma destruição. Não está se referindo somente a uma destruição no sentido físico, de por mortes através da guerra, mas está falando de uma destruição psicológica, emocional e espiritual. Então, nós como homens e mulheres de Deus, nós como cristãos, nós precisamos conhecer ao Senhor. Isto é uma necessidade. Conhecer a Deus é uma necessidade e isto é essencial para a nossa vida com Deus. Então, o conhecimento é uma necessidade. Segundo pensamento que o profeta Oséias traz é que o conhecimento é progressivo. O conhecimento de Deus é progressivo. Ele diz: prossigamos em conhecer. Nesse sentido, ninguém pode dizer que é doutor na divindade ou doutor no conhecimento de Deus. Ninguém é pós-graduado, ninguém é PhD no conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é progressivo. Aquilo que eu conheço hoje pode ser ampliado amanhã e deverá ser e será na medida que eu busco este conhecimento. O conhecimento em todas as áreas, ele é sempre progressivo. A criança é matriculada lá no jardim da infância, na pré-escola, e ela vai evoluindo no seu conhecimento, até que um dia vai para uma universidade e depois pode fazer uma pós-graduação, pode fazer um doutorado e assim por diante. Então, o conhecimento é sempre progressivo e o conhecimento de Deus também é progressivo. Portanto, nós nunca estaremos em um nível no qual podemos dizer, afirmar, não preciso mais conhecer. Então, o conhecimento é sempre progressivo. É necessário que nós, como cristãos, continuemos a buscar este conhecimento das coisas de Deus. Nós não podemos parar no conhecimento que temos. O que nós conhecemos de Deus é apenas uma parte. É interessante que aquelas pessoas que fazem um doutorado, fazem pós-graduação em algum assunto, quanto mais essas pessoas adquirem conhecimento, mais elas dizem que não conhecem. É algo incrível e interessante de pensarmos. Pessoas que possuem um conhecimento superficial, raso, seja das coisas materiais ou das coisas de Deus, acham que sabem muito. E quanto mais a pessoa estuda a respeito de um assunto, menos ela se acha capaz. A respeito de Deus, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós descobrimos que não conhecemos nada. Porque o conhecimento de Deus é um conhecimento progressivo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora, eu falei de alguns métodos de conhecimento: o científico, o filosófico, o teológico e o tácito. Como que eu posso conhecer a Deus? Bom, cientificamente eu não o conhecerei. Filosoficamente, talvez. Teologicamente, eu posso conhecer. Porque aquilo que de Deus nós podemos conhecer está em parte revelado na sua palavra.
E este é o conhecimento teológico. Quando eu leio as Escrituras, quando eu busco na palavra de Deus conhecer quem realmente Deus é, então eu estou adquirindo mais conhecimento a respeito dele. Quer um exemplo? Às vezes você pode ouvir um pregador dizendo que se você trouxer uma oferta tão grande, você irá surpreender a Deus. Ora, nada tão fora da verdade do que esta afirmação. Não existe nada que eu possa fazer que vá surpreender o Senhor. Como é que um Deus soberano, onisciente, onipotente, seria pego de surpresa com alguma atitude minha? Como é que um Deus todo-poderoso pode ser surpreendido ou pego de surpresa com alguma situação? Nós estamos vivendo uma pandemia, dias difíceis, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus nunca é surpreendido, e isso está revelado na sua palavra. Então veja que nós precisamos conhecer ao Senhor através da palavra de Deus, daquilo que está revelado nas Escrituras. Então, ler as Escrituras e entender a respeito de Deus através daquilo que está escrito nas Escrituras é algo extremamente importante para o cristão. E este é o conselho de Oséias que nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo. Então, continue se aprofundando no estudo da palavra, continue buscando este conhecimento da parte de Deus. Agora, o conhecimento de Deus, ele pode também ser enquadrado naquilo que é chamado de método tácito. Esse método tácito é baseado nas experiências pessoais, no conhecimento adquirido ao longo do tempo. Eu posso conhecer a Deus através das Escrituras, porque elas revelam aquilo que Deus é, mas eu posso também ter experiências com Deus que vão edificar a minha fé. Se alguém viveu uma situação de dificuldade no passado e buscou ao Senhor e buscou entender qual era a vontade de Deus e venceu aquela adversidade, esta pessoa pode dizer que tem esta experiência com Deus. E esta experiência vivida, ela vai fazer com que o conhecimento que você tem de Deus aumente. Então nós precisamos, através das experiências pessoais com o Senhor, de momentos de oração, de momentos agradáveis na presença de Deus, nós, através deste relacionamento pessoal com Ele, estarmos adquirindo conhecimento a respeito de quem Deus é. Nós somos, como cristãos, muitas vezes surpreendidos por situações, mas quando nós entendemos as coisas de Deus, quando nós o conhecemos, nós vamos saber que Deus nunca será surpreendido. E isto vai enriquecer o nosso conhecimento a respeito de Deus. Portanto, a palavra do profeta Oséias é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que você possa seguir nesta caminhada. Aquilo que você tem de Deus hoje já é importante, mas você pode conhecê-lo ainda mais. E você deve desejar conhecê-lo mais. Porque o que destrói as pessoas no que diz respeito à sua vida com Deus é a falta de conhecimento. Por isso que o profeta disse: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Nós não queremos sermos surpreendidos no sentido negativo, não queremos cair da fé
ou errarmos em alguma situação pela falta do conhecimento. Antes, nós queremos ser edificados e fortalecidos. E nós queremos conhecer o Senhor e continuar conhecendo ao Senhor. Nas mensagens que deram início a essa série, nós falamos que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser um dia perfeito. O conhecimento de Deus, ele começa a partir do momento que nós nos convertemos e ele durará até a nossa chegada na eternidade. Que Deus te abençoe e que no teu coração tenha este desejo de conhecer mais ao Senhor e de prosseguir conhecendo o teu Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém? Nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar cada um dos teus servos, cada um das pessoas que ouvem esta ministração, que sejam abençoados, que possam continuar conhecendo ao Senhor. Que nós possamos, Senhor, prosseguir neste conhecimento, porque ninguém pode dizer que conhece ao Senhor em todos os seus aspectos e nuances. Nós precisamos continuar te conhecendo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Entra lá no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe para que nós possamos criar bastante conectividade e alcançarmos o maior número de pessoas possíveis. Deus te abençoe.